você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Retornamos como filosofando, falando hoje sobre a magnífica obra de José Herculano Pires, O Espírito e o Tempo. Professora Sônia, né, que com muita propriedade está discorrendo sobre o assunto, já que fez a versão para o inglês dessa magnífica obra, estava nos falando sobre a importância desse autor, né? Isso. Dentro do espiritismo, Exato. pela racionalidade, pela clareza, pela profundidade dos seus ensinamentos. E Isso. pela profícua obra literária dele, né? Exato. Nesse campo. Bom, a senhora vai começar, a partir de setembro, um curso sobre esse livro, lá no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que fica na Rua Duarte de Azevedo, 691. Isso. Aos sábados, às 15 horas. Das 15 às 16 horas, Isso, né? isso. Para quem pega metrô, fica mais ou menos a umas 2 quadras do metrô de Santana. Que objetivo a senhora pretende atingir ao final desse curso? Márcia, Herculano Pires é um pensador, conforme você disse, riquíssimo. Ele escreveu mais de 80 obras, em torno de 80 obras, nos campos da filosofia, da antropologia, do estudo das religiões e principalmente a religião cristã. Né? Ele também foi poeta, tem poemas extraordinários. Eu conheço a obra de Herculano desde os meus 14 anos. O meu primeiro livro de filosofia me foi dado por minha mãe, que era o livro Os Filósofos, de José Herculano Pires, que compunha uma coleção de livros chamado Vidas Ilustres. Portanto, desde a minha adolescência, eu estudo Herculano, filosofia espírita, naturalmente, por parte dos meus pais, e a obra dele, não é? Que foi chegando devagarinho para mim ler e para que eu pudesse ir já traçando os primeiros passos em direção à filosofia espírita, né? Além de tudo, ele era jornalista e professor de filosofia da faculdade, né? Sim, exatamente. Então, esses detalhes da biografia dele nós vamos dar no curso que a gente pretende fazer, né? Nesse grupo de estudos, melhor dizendo, como você disse. Então, no caso do Espírito e o Tempo, Herculano Pires tomou por base, como eu disse, o desenvolvimento da sua teoria sobre os horizontes culturais da obra do professor de religião comparada da Universidade de Manchester, na Inglaterra, chamado John Murphy. O seu livro, chamado The Origins and History of Religions, onde o professor cria um método de comparação cultural entre as diversas religiões e culturas humanas, que ele denomina de horizontes primitivo, anímico, agrícola, civilizado e profético. De posse de ambos os livros, eu fiz a tradução, ou a versão inglesa desse O Espírito e o Tempo, não é? E qual a base de sustentação dessa teoria? Herculano sinaliza posteriormente ao horizonte espiritual, né? Para que ele possa definir o papel da filosofia espírita nesse processo. E é interessante que o horizonte, tomado aí da forma como o Murphy coloca, né, e depois o Herculano, ele não tem uma data certa de início e fim, porque ele é visto de uma maneira geral e a humanidade não tem essas coisas tão rígidas de separação. E é importante que dentro de cada horizonte a gente fica conhecendo o desenvolvimento da civilização daquele momento, a cultura. A gente acaba compreendendo melhor, né? A gente faz um mergulho dentro dessas fases, né? Exato, exato. E esse comentário, Márcia, essa síntese que ele desenvolve, ele chamou de síntese conceptual, né? Ele tomou por base algumas ponderações de Allan Kardec, de
Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Allan Kardec, no livro dos Espíritos, né, onde ele toma por base todo o desenvolvimento do intelecto humano e do sentido de religiosidade que o ser humano vem desenvolvendo ao longo dos séculos, né, ao longo dos seus aprendizados, tanto aqui na vida encarnada quanto no mundo espiritual, sem dúvida nenhuma. Ele tem um conceito muito interessante que está ali no livro Introdução à Filosofia Espírita, ele chama de cosmossociologia espírita, né? Que essa cosmossociedade está sendo desenvolvida aqui, né? Muito embora nós estejamos ainda no plano de provas, expiações, resgates, sofrimento, angústias, mas também de grandes realizações, nós estamos em busca de uma sociedade cósmica, né, que fará parte integral da nossa vivência quando nós estivermos de inteiro conhecimento da finalidade da vida como um todo. Não somente a vida aqui na Terra, mas também a vida em outras dimensões, né? Sejam elas espirituais ou sejam elas materiais mais evoluídas. A Revista Espírita faz um estudo bastante interessante sobre isso, não é? Lá na Revista Espírita de 1858, quando ele... Pluralidade dos mundos, né? Isso, de uma forma coerente e sem ser mística, né? Isso é muito interessante, porque existe muito misticismo em função de vidas em outros planetas, essa história toda, mas aquilo que o Espiritismo desenvolve é no sentido da racionalidade desse processo, né? Então, aquilo que nós podemos conhecer de outras humanidades ainda está um pouco precário, esse conhecimento, né? Então a gente ainda tem que esperar mais um pouquinho, estudar um pouco mais o nosso desenvolvimento intelecto-moral, alcançar um patamar adequado para a apreensão desse conhecimento, né? Muitas vezes eu vejo assim, pessoas tomaram por base os exilados de Capela, mas os exilados de Capela tinham a sua vida, a nossa vida é outra. Não é? As pessoas gostam de comparar o nosso problema existencial com o problema existencial daqueles espíritos. São humanidades totalmente diversas entre si, não é? Haja visto os caminhos que eles percorreram aqui no nosso planeta, né? Então, se nós herdamos muito desses espíritos que encarnaram entre nós num processo de alavancar o nosso conhecimento, mas nós não somos eles, né? Eles tiveram o seu processo de engrandecimento espiritual. O nosso processo é outro, né? Tanto assim é que nós estamos sendo constantemente auxiliados, Márcia, pelos benfeitores espirituais que nos cercam, né? De solicitude, de amparo, de sustentação às nossas vidas tão duramente testadas nesse momento, cada um de nós, né? E também a outros países, e nós vemos aí quanto sofrimento e nós não temos uma explicação ainda definitiva para o que está ocorrendo. E não vamos ter, não é? Porque isso ainda demanda muito tempo para que a gente possa entender a complexidade que é a lei de causa e de efeito. Senão a gente pode enveredar para a lei de Talião, percebe? Então, os exilados... Retroceder, né? Retroceder. Então, exemplo, os exilados da Síria estão lá passando por tudo isso porque a humanidade que viveu naqueles lugares do Oriente Médio, porque fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram... Se nós ficarmos fazendo esses links com a história passada, a gente vai achar que a lei de causa e efeito é realmente lei de Talião, né? E não é assim que funciona a lei de causa e efeito, ela é misericordiosa, ela é educadora, né? Oferece oportunidades às pessoas. Então, essa complexidade que envolve o mundo a gente vai deixar ainda um bom tempo, os espíritos vão deixar ainda um bom tempo para a gente compreender no momento adequado, porque nós, inclusive, estamos muito perto da nossa própria história do passado, né? Agora, Herculano Pires vai explicando para nós, através da teoria dos horizontes, como que esse processo se deu para que a gente possa entender a finalidade da doutrina espírita na nossa vivência, do porquê que a gente precisa conhecer, estudar aprofundadamente, não ficar só ali na internet ou no celular
enfim, que muitas vezes não explicam nada, né, Márcia? De tudo para muita coisa, né? Sim, e é interessante que essa obra vai mostrar bem a lei de adoração, né? Isso. E a comunicabilidade entre os dois mundos, né? A interexistência também. É. Então, são conceitos muito interessantes, muito importantes e básicos, né? Para entendermos a doutrina espírita. Exatamente. E o nosso estar aqui na Terra. É. Né? E nós gostaríamos, Márcia, de convidar os centros espíritas a que coloquem na grade de estudos relacionados à doutrina espírita os livros de Herculano Pires. Mas, antes de mais nada, as pessoas precisam estudar o autor para conhecer realmente o que ele quis dizer, né? Como todo autor, ele tem alguns aspectos pessoais, da sua visão pessoal, assim como o Leon Denis também tem uma certa visão pessoal de alguns aspectos da doutrina, mas isso, em absoluto, não anula o esforço e o trabalho desses autores tão queridos. Acesse o portal de estudos filosofiaespírita.org. Lá na seção de Pensadores você encontrará a biografia do Herculano Pires. E vamos aqui então encerrando o programa de hoje, lamentando porque teríamos muito mais a dizer, tanto sobre Herculano como sobre essa obra. E convidando a todos a participarem, a ajudarem a divulgação da doutrina espírita através da rádio e da TV, tornando-se sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para o 0800 12 18 38. Obrigada pela sua atenção e até a próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!